Olá, olá! Estamos começando novamente o 360 Podcast. Você já sabe, aqui a gente sempre está entrevistando um empreendedor, mas não para falar só sobre o seu empreendimento, só sobre negócio, gestão, venda, isso faz parte. Mas o objetivo é falar sobre a vida desse empreendedor, dar um giro pela vida dele, né? Meu nome é Léo Bianchini, seja mais uma vez muito bem-vindo. Antes de a gente começar, eu já quero te convidar a seguir o 360 aí nas nossas redes, podcast.360 lá no Instagram, 360 Podcast no YouTube, se inscreve lá, compartilha isso com o máximo possível de pessoas, aciona lá o sininho para você receber as nossas notificações. Lá no Spotify você também pode ouvir quando e onde você quiser, segue a gente lá, já faz a sua avaliação, manda lá 5 estrelinhas pra gente, que assim esse conteúdo vai chegar em mais e mais pessoas. E claro, se você quiser trazer a sua marca, trazer o seu empreendimento aqui pro 360, a gente está sempre de portas muito abertas e você é nosso convidado para fazer parte desse movimento. Como vocês já sabem, a gente sempre tem alguém aqui para bater um papo e, claro, tomar aquele cafezinho. E hoje a gente tem aí uma pessoa muito, muito especial. Além de um grande amigo, ele é quase o meu terapeuta. Cada café é uma sessão de terapia sobre projetos, sobre futuro, enfim, as questões sem respostas da vida. Ele é o Buda blumenauense, coordenador do Janeiro Branco, constelador sistêmico, meditador Vipassana, a gente vai entender o que é isso, personal trainer, Positive Self Coach, pai da Bibi e em breve de mais um ser humaninho aí. Ele é meu amigo Franklin Fischer. Muito bem-vindo, Franklin. Seja muito bem-vindo. Meu amigo, prazer estar aqui contigo. Tá tomando mais um café. Mais um contigo, cafezinho. Né? Nesse frio. A gente já treinou esse podcast há muito tempo. Há muitos anos, né? Treinando ele. Meu Deus do céu, muitos anos treinando. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, se conectar contigo mais uma vez, né? Sempre quando a gente ia para os nossos cafés, saíam coisas bem interessantes, Sim. né? Insights bem importantes. Sim. Então, que bom que agora está sendo documentado para a gente poder compartilhar também. Exatamente. É o que a gente estava conversando aqui antes, né? Tava contando um pouquinho pro Franklin de como iniciou o 360 e tem muito a ver com esses nossos cafés. Porque eu sempre lembrava desses bate-papos, do café e tudo mais, né? E eu comecei a perceber que eu tinha deixado muito de fazer isso, até por causa da própria pandemia, né? Tinha deixado isso um pouco de lado. E não me sentir em movimento, e não me sentir fazendo aquilo que eu queria, me deixava pra baixo, assim, meio, nossa, não tô aqui fazendo o que eu queria estar fazendo. O que eu preciso fazer? Preciso estar em movimento. E de que forma? Fazendo aquilo que eu fazia antes. Então eu vou chamar alguns amigos pra tomar um café, conversar, mas transformar isso em conteúdo, né? E se a gente fazia isso por trás das câmeras, vamos fazer agora na frente das câmeras, né? E aí que começou a surgir a ideia do 360. E a gente sempre começa, Franklin, com uma pergunta muito simples, que é perguntando quem é o Franklin? Mais difícil no começo. É pra já começar assim, um negócio meio, né? Então, tô buscando descobrir até hoje. Todo dia uma nova descoberta. Então, acho que o Franklin é essa pessoa que tá em constante transformação, né? É uma tomada de consciência, assim, dos caminhos que a vida também vai apresentando para que a gente se desenvolva como ser humano, né? Sim. E eu acho que é nessa jornada, nesse caminhar, que a gente vai descobrindo os nossos papéis, né? Qual é o impacto que a gente veio trazer para esse contexto, aonde a gente sente que faz sentido se conectar e transmitir alguma mensagem, repassar alguma coisa. E eu acho que é uma resposta que ela nunca vai estar pronta, né? Sim. Porque é um movimento, né? A base da vida é um movimento. Então, sempre quando eu digo assim, agora eu sei, daí já muda tudo. É igual quando a gente está cuidando de uma criança, está educando uma criança, né? A gente diz, achei uma fórmula, agora ela vai dormir a noite toda. Daí no outro dia tudo já muda, a configuração muda. Aí você descobre que você não sabe muita coisa ainda, né? Que você tem que buscar, que você tem que se aprimorar. Então, acho que é basicamente isso, né? Essa mudança, essa transformação contínua e esse serviço, né? Estar a serviço de algo maior, né?
de compartilhar o teu conhecimento, o que tu tem naquele momento para doar também como um conhecimento para as outras pessoas. Sim, sim. Então eu vejo que é muito essa mudança, né? Como diria a música, a metamorfose ambulante, Exatamente, né? exatamente. Então, basicamente isso. Ô Franklin, mas tu sempre foi muito dessa linha da meditação, sempre foi essa pessoa mais Buda, que nem eu falo, né? Que você é uma pessoa muito Buda. A gente sempre vai conversar, o Franklin lá muito sereno, muito tranquilo. Como que você... Acho que pra gente entender um pouquinho, como que você começou a empreender? De que forma e como você começou a empreender? Porque a gente, eu, né, sei que você já teve outros projetos antes, né, do que você vem fazendo hoje. Como que foi o início da tua vida empreendedora? Então, acho que foi mesmo no ambiente familiar, né? E foi empreender uma história diferente da minha família. Que a minha família sempre foi conectada muito a essa estabilidade, né? O que a gente se acostuma nessa comodidade, né? E eu acho que para mim empreender foi criar uma perspectiva diferente do que era estar naquela família, né? Então, assim, nunca tive na família referência de empreendedor. Então, a primeira vez que eu empreendi foi a partir de um impulso. Foi algo repentino que apareceu como uma proposta de sociedade e eu estava insatisfeito com essa mesma rotina de seguir recomendações. Eu percebia muitas brechas dentro das recomendações que eu recebia que não representavam quem eu era. Então, isso foi uma insatisfação, né, de estar num lugar, de estar recebendo recomendações das quais eu não concordava, mas eu precisava cumprir. Sim. Porque tinha todo um contexto que precisava funcionar a partir disso. Então, acho que veio muito de uma insatisfação, de perceber o meu potencial, perceber que eu tinha condições de ter novas soluções para aquilo e começar a acreditar nesse potencial, né? Então, bem quando eu estava nesse momento, assim, que eu estava me dizendo assim, tá, mas é só isso? Eu fiz a reflexão assim, imagina eu daqui a 20, 30 anos fazendo isso que eu estou fazendo agora. Aí eu não consegui me ver. Falei, não vejo isso acontecendo, não vejo eu trabalhando para alguém daqui a 20 anos, recebendo esse tipo de ordem, fazendo as coisas dessa forma. Então eu falei, não faz sentido, né? Nessa época você estava como personal? Tava dando aula na academia e já tinha começado a dar aula de personal também. Então, assim, eu percebo muito isso, que é nos momentos em que a gente se encontra mais estável, é que esse sentimento ele começa a aparecer, né? Ao contrário do que normalmente se fala, assim, quando eu não tenho nada é um impulso para empreender. Sim. Mas também quando eu tenho tudo que eu preciso, isso não me deixa feliz também, né? E para mim foi assim, eu estava estabilizado, para o momento que eu estava da minha carreira, eu estava super bem, já estava muito evoluído, foi tudo muito rápido, já estava com uma cartela legal de clientes, estava ganhando um dinheiro bacana, e foi nesse momento que vem a insatisfação de me imaginar fazendo essa mesma coisa durante muito tempo. E aí me deu um desespero, assim, falei, não é possível. Sim. Não foi para isso que eu me dediquei, me empenhei, estudei, busquei. Então deve ter alguma coisa a mais aí que eu não estou enxergando. E foi quando eu estava sendo movido por esse sentimento de procurar o algo a mais que eu recebi uma proposta de sociedade, de empreender o próprio negócio, que chegou de uma maneira surpreendente, assim, né? Do dia para a noite, e que veio com um prazo. Porque a pessoa falou para mim assim, eu tenho um lugar, só que a gente precisa dar a resposta até começo da semana que vem. Então, se tu disser sim, a gente faz, se tu disser não, a gente não vai fazer. Né? Então, assim, foi algo que apareceu e meio que
um ultimato, né? Ou a gente faz agora ou a gente não faz. E daí te vem todos aqueles sentimentos, né? Mas onde está a minha referência de alguém que tenha se jogado dessa forma, sim, né? Sim. Que é um desconhecido, né? Não tinha o recurso necessário para investir naquele momento, o dinheiro completo, né? Para investir no negócio. E além de começar a empreender, eu ia ter que buscar meios de conseguir esse recurso, né? Então foi uma coisa assim que me desafiou em vários sentidos. Eu sempre gostei de ser independente financeiramente em todos os quesitos, né? Então para mim pedir alguma coisa para alguém era muito difícil também. Então empreender para mim começou assim me desafiando em todas as camadas, né? Desconstruir muitas crenças para poder colocar isso em movimento. E quando eu consegui fazer esse movimento foi muito revelador, assim. Então eu consegui perceber que era possível dar espaço, mas também percebi que eu não ia receber muito suporte a partir disso. E essa foi uma das minhas grandes frustrações, né? Sim. Porque no ambiente familiar eu não recebi esse apoio que eu estava esperando. Justamente pelo medo que eu falei, né? Aquele medo de perder a estabilidade. As pessoas acham que é melhor ficar estável e não correr risco do que você se arriscar e ter a chance de ter um prejuízo. E eu lembro que na época eu namorava, né? E o apoio ele chegou através da minha ex-sogra, que era alguém que já vinha de uma família de empreendedores e que já tinha essas referências, né? E que sempre foi muito independente. E quando eu falei sobre isso, ela falou, eu te ajudo. Eu empresto para ti o que tu precisa e você me paga quando você tiver disponibilidade para pagar. Então foi de um lugar que eu menos imaginava que o apoio veio, sabe? E o que era uma responsabilidade, né? Tá convivendo, tá namorando, dever pra sogra, ter todo essa pressão, né? De não desapontar as pessoas, né? Que confiaram em mim. Então eu via isso muito como uma responsabilidade. Foi uma carga, foi um peso, mas que fez eu trabalhar como eu nunca trabalhei antes, né? Focado dia e noite. Sim. Mas ainda movido por esse sentimento de peso, né? E essa foi uma parte da minha vida em que eu tive alguns sentimentos assim bem diferentes, bem extremos, sabe? Ao mesmo tempo que eu ia percebendo a minha capacidade, ia tendo muito resultado da potência que eu estava imprimindo nas coisas, eu sentia muito o peso da responsabilidade de não me permitir dar errado. Assim, eu não poderia cogitar a hipótese de eu fazer esse movimento, algumas pessoas terem confiado em mim, apostado em mim e eu decepcionar essas pessoas. Sim. Então, da mesma forma que eu estava motivado a fazer, eu também estava sobrecarregado por fazer. Talvez você acabou fazendo até além daquilo que você imaginava, pensando mais nas outras pessoas e não tanto em você, né? Do tipo, Exatamente. aquela pessoa confiou em mim, em estar investindo, né? Na minha ideia, então eu vou ter que dar resultado, não posso falhar, não posso deixar de ser produtivo, de dar resultado. E daí eu aprendi muito sobre a motivação, né? O motivo pelo qual a gente faz o que a gente faz, né? Eu percebi que aquilo assim me deu um impulso, mas não ia me sustentar como empreendedor. Então fez eu me movimentar, me tirou da zona de conforto, mas não era o que ia me sustentar a longo prazo. Sim. Porque ao mesmo tempo que tinha a motivação, tinha a execução e tinha muito resultado, tinha o peso junto.
o peso da responsabilidade Uhum. de estar fazendo, não só por mim, mas pelos outros. Eu queria provar para o meu pai que dava para empreender, que não precisava trabalhar para alguém. Eu queria quitar a minha dívida e fazer valer a pena aquele investimento que alguém fez em mim, apostando em mim. Então era um ambiente que eu me sentia pressionado. Não que as pessoas especificamente fizessem isso comigo, mas eu me sentia assim, né? Então, tanto isso foi algo que me desconectou de mim e dos meus desejos e das minhas vontades, que eu trabalhava por volta de 16 horas por dia. Nessa época eu cheguei a dormir 3 horas por noite. Nossa. Então, assim, entrava nesse ritmo frenético para não dar errado. Sim. Hoje eu consigo ver, quando eu estava lá, era tudo normal, né? Uhum. Então, assim, não dar errado era uma meta para mim. Né? Provar para as pessoas que eu ia dar certo era outra meta para mim. E até onde tu acha que isso é sustentável? Então, teu corpo vai te dizer até onde isso é sustentável. E assim como foi, o meu corpo falou para mim até onde dava para ir, né? Coincidentemente ou não, eu empreendi um negócio que se chamava wellness, que significa bem-estar. Sim. Então, eu falava sobre bem-estar me sentindo mal. Então, era bem contraditório, Sim, né? Ao mesmo tempo que eu pregava saúde e qualidade de vida, eu estava dormindo 3 horas por noite, trabalhando 16 horas por dia e pulando as refeições. Tu estava proporcionando bem-estar para o outro, mas você não estava tendo o bem-estar. A minha compreensão de bem-estar era tão rasa que eu imaginava que se o meu corpo tivesse em dia, esteticamente, eu estava bem. Ou até o fato de você, eu preciso só de 3 horas para descansar e tô aqui sendo produtivo, para mim, tô alta performance. Era um trator, né? Então fui acreditando nessas reputações e as pessoas te validam muito por isso, sabe? Sim. As pessoas dizem, nossa, como você é incrível, olha o resultado que você está tendo. Olha como você faz, olha como você entrega, olha o quanto você ganha. Então isso tudo é muito bem aceito pela sociedade. Sim, com certeza. Hoje a gente faz um julgamento de valor um pouquinho diferente, mas na época era assim, quanto mais melhor. Quanto mais... bem aceito e é bem estimulado isso também, né? Se tu for ver aí muitas pessoas nas redes sociais, nos bambambans, falam muito disso, né? Trabalhar pesado e não sei o quê, durmo tantas horas por dia e faço isso e faço... E aí tu vai se sentindo meio que inferior àquela pessoa, né? Porque, meu Deus, mas eu não faço tudo isso, será que eu tenho que fazer isso? Será que para eu ter resultado eu vou precisar fazer isso mesmo? Mas não tem nada a ver, não vejo sentido nisso, e será que eu vou ter que fazer? E aí fica uma coisa meio desproporcional, pra tua cabeça começa a gerar essas brigas, como você tá falando, mas os extremos, né? Isso. Então, assim, é algo que é muito difícil você perceber quando você tá imerso nessa condição, né? Então, tudo isso te leva a crer que você está sendo muito bem sucedido. Sim. Então, assim, a gente fez esse investimento, em 6 meses a gente já tinha pagado praticamente tudo que foi investido ali e a gente já estava ampliando o negócio. Então, assim, foi tão rápido e tão meteórico o negócio do jeito como aconteceu que a gente ficou surpreso com a demanda. Então, a gente começou a ter a necessidade de ampliar para absorver o número de pessoas que estava vindo. Então, assim, não foi nada muito planejado. Foi assim, tá vindo muita gente, a gente não consegue atender mais, ou a gente aumenta ou a gente vai começar a limitar o crescimento. Então, foi nessa hora, assim, que a gente percebeu que estava tudo funcionando muito bem, as coisas estavam se desenrolando super bem, o negócio estava crescendo, ampliando, tomando uma outra dimensão. Para a gente ter uma noção, aí, em 2 salas de 60 metros quadrados, a gente tinha quase 300 alunos. Nossa. Então, a gente fez isso acontecer muito rápido e foi chegando no limite de absorver, né? Sim.
Então depois a gente fez projeto de franquia, tudo que dá para imaginar em relação a negócio a gente fez, né? Até a gente chegou quase a viabilizar um negócio da franquia, que já tinha uma pessoa que tinha comprado, daí deu um problema lá em relação ao acordo financeiro. Mas foi tudo muito rápido, assim, tudo que eu tô te falando foi no processo de 2 anos, né? Sim. Então, assim, foi muito atendendo a demanda, atendendo a demanda, atendendo a demanda, sempre, tá vindo, vamos fazer, tá vindo, vamos fazer. E daí eu comecei a ter sintomas no corpo de que eu tava me negligenciando, né? Eu comecei a perceber isso através do corpo. Eu tenho um mecanismo que serviu como aprendizado e hoje eu conheço até hoje o sintoma, que é no meu estômago. Uhum. Quando eu começo a não digerir mais as coisas, quando eu começo a comer e ter problemas no estômago, quando eu começo a ter gastrite, esse tipo de coisa que eu tô no meu limite. Sim. E nesse período eu vivia com gastrite. Tanto é que o meu café da manhã era um remédio para gastrite, né? Então, assim, é muito louco, porque quando você está vivendo isso, você não tem a mesma dimensão do que agora falando sobre isso. Então, assim, quando a gente olha para a história de fora, você consegue perceber o caos que está naquele lugar. Mas quando você está vivendo, parece ser o dia a dia, sabe? Ele está também tão preocupado com as outras coisas, né? Essa questão do tipo dar resultado, ser produtivo, que você acaba não dando atenção para isso, né? E depois que passou todo o rebuliço, todo aquele caos, você começa a lembrar, nossa, eu tava tendo isso e tô tendo de novo, pode ser que seja um sintoma novamente daquela situação, né? E no meu caso, assim, foi que eu comecei a não conseguir mais ir adiante. Assim que eu comecei a me deparar com algumas barreiras, né? Sim. E as pessoas começaram a me falar sobre isso. Você acha que tá certo a quantidade de horas que você tá dormindo? Como é que você consegue? Tem alguma coisa aí que não tá fechando, né? Você não tá cansado? Então as pessoas começavam a trazer as informações assim para trazer uma percepção para mim sobre isso, né? Tipo, dando um toquezinho, né? Para mim é falar, vocês que estão com preguiça, sabe? Vamos fazer, vamos botar em prática, olha só que legal. Quando a gente ama, não é um esforço. Então eu retirei toda a forma de fazer acesso com isso, sabe? De me conectar com isso. E foi mais uma vez quando a gente chegou numa estabilidade, num lugar bacana, que saiu desse ciclo da necessidade de fazer acontecer, quando eu já tinha pago o investimento, quando a academia estava dando lucro, estava indo super bem, a gente estava pensando em reinvestir, a gente estava com projetos legais. Foi que eu parei e fiz a reflexão, por que eu não estou me sentindo bem? Apesar de tudo isso. Mais uma vez aquele sentimento, né? Tenho tudo para estar ok, mas eu não tô, tá faltando alguma coisa. Então essa insatisfação ela me levou para outro lugar, que eu recebi um convite de uma pessoa para fazer um retiro de um final de semana de meditação. Eram 2 dias, sábado e domingo, em Floripa, né? Lá em Florianópolis. Era para passar 2 dias sem fazer nada, só meditando. Né? Tu já praticava meditação, já era... Praticava adepto? assim quando eu tava no meio do olho do furacão, né? Quando, não sabia mais o que fazer, eu sentava e respirava, porque tava demais, né? Mas isso para mim não era meditação, era uma válvula de escape para aquele ritmo acelerado, né? Então, quando eu fui para esse retiro, eu passei 2 dias desconectado de tudo. Aquele clima de praia, aquele negócio mais leve, as pessoas em outro ritmo. Presta atenção nisso, presta atenção naquilo, vai se observando, vai ouvindo, vai sentindo o cheiro, vai percebendo o teu corpo.
Eu passei por esse final de semana e para mim tava tudo ok. Tudo ok. Ó, bacana, isso aqui é legal, isso aqui eu posso usar para mim e tal. Quando eu saí de lá e eu voltei segunda-feira para trabalhar, Pro caos. eu tive um choque de realidade. Isso sem admitir. Sim. Foi o baque interno, assim. Uhum. Eu falei, eu não sou uma pessoa tranquila. E as pessoas sempre falavam pra mim que eu era tranquilo, né? Eu falei, não sou. Olha a minha agitação. Sabe, tem uma informação aí que não tá batendo, que as pessoas estão vendo de mim e que eu tô sentindo internamente tá diferente. Tu não tava querendo aceitar, né? Não, eu tava super relutante. Eu falei, mas não pode ser que eu passei tanto tempo sem ver isso que tá acontecendo comigo. Que eu não admiti, imagina, eu falava para as pessoas todo dia o que elas precisavam fazer para se sentir bem, e eu fui pego por essa armadilha. Eu explicava, ensinava como fazer e eu... Você tava no piloto automático também, né? E eu falava para os meus alunos. Eu falava, vamos treinar, isso é bom para aliviar o teu estresse, para que tu tenha essa válvula de escape, para você sentir o seu corpo, sabe? Eu falava isso para todo mundo. E mal sabia eu que eu tava falando para mim e não tava ouvindo, né? Então, tava levando essa percepção para fora, mas não tava deixando ela chegar em mim, né? E foi nesse momento, assim, que começou a pulga atrás da orelha, sabe? Aí, depois disso, eu comecei a observar a minha rotina, as coisas que eu fazia, o impacto que isso tinha em mim. E daí eu falei, acho que eu preciso dessa meditação para algumas coisas. Então eu ia fazendo naquele mesmo ritmo, procurando se observar, mas começava a dar problema, eu falava, opa, hoje eu tenho que meditar porque tá dando problema. Era então, só quando tinha algum problema, você só usava a meditação para era um minha remédio, muleta. Pílulas de... Era a minha muleta, né? Então, assim, sempre quando tinha um problema e que eu não sabia como lidar com isso, eu sentava, parava, meditava, me acalmava, né? Encontrava de novo o centro para depois poder sair fazendo de novo. Então, assim, essa necessidade ela foi aumentando e a busca por autoconhecimento, a necessidade da busca por autoconhecimento também foi aumentando. Porque tem uma coisa muito legal quando a gente empreende, né? A gente empreende quem a gente é. Exatamente. Então, tudo que você vai ensinar é a partir de quem você é. Não de quem você imagina que você é. É a partir de quem você é. Sim. Então não adianta você falar para os seus alunos terem um equilíbrio na vida, se eles olham para ti a tua vida está desequilibrada. E isso para a gente serve até como um sintoma de quem a gente está atraindo. Quem a gente atrai para a nossa vida está conectado a quem a gente é, não quem a gente fala que é. E eu comecei a perceber isso. Então, assim, tinha muitos alunos, mas todos estressados. Então, era um ambiente caótico. E qual que foi a necessidade que eu percebi? Eu falei, isso aqui tá tão caótico que eu preciso buscar autoconhecimento. Porque as pessoas chegam para mim assim, tá, eu quero treinar, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Eu não tô bem, hoje o trabalho foi pesado, hoje eu não dei conta disso, não dei conta daquilo. E eu falei, cara, tô sendo mais psicólogo do que treinador, né? E assim, a gente sabe, né, na profissão, porque você também trabalha com isso, né? Que quando você é personal, você desenvolve uma intimidade. Você tá ali sozinho com a pessoa e você tá movimentando as dores dela através do corpo. Exatamente. Então, mexeu numa dorzinha ali, ela começa. Pois é, né? E daí a história vai
vai se desenrolando, vai se encaminhando. Aí você vai absorvendo essa demanda, você vai acolhendo isso que ela está trazendo. Termina a aula, ela diz, obrigado, eu tô me sentindo muito mais leve, sabe? Eu precisava compartilhar isso com alguém. No outro dia ela vem, aí ela diz, hoje eu tô com esse problema, que ela sabe que tu já acolhe, né? Não tô sabendo como lidar com isso, também não tô muito disposto a fazer aula. E daí vai na conversa, né? E isso vai sendo uma construção. Então, assim, eu fui percebendo que essa demanda era muito grande. Não só eu, né? Mas as outras pessoas que trabalhavam comigo, os meus sócios. E a gente fez uma reunião e falou, cara, isso é uma demanda reprimida. As pessoas estão buscando treinar o físico, mas por uma necessidade interna muito maior. Que a gente não está sabendo entender racionalmente, que a gente está entendendo intuitivamente. Que acho que faz muito sentido com essa questão do movimento que a gente estava falando, né? O fato de você se sentir em movimento, do tipo, estou tendo problemas pessoais comigo mesmo, preciso fazer alguma coisa, vou treinar. Aí o fato de ela estar treinando, se movimentando, ela acha que ela pode estar curando aquele problema, aquela dificuldade. E aí, como lá tem o personal, a pessoa que está ali próxima, ela já usa isso para falar para ele, do tipo, tô passando por isso, aquilo, aquele outro. Ela desabafou, tirou aquilo de dentro dela. E do tipo, estou mais aliviado. Então é isso, eu preciso treinar. Mas na verdade Sim. não é isso. Ela precisa falar, colocar para fora e começar a entender o que tá lá dentro remoendo ela, né? Isso até é a forma como as pessoas recomendam, né? Tá no auge do caos, faz um exercício, que o exercício vai ser bom para ti. Médico recomenda, psicólogo recomenda, nutricionista recomenda. Assim, tá com um nível de estresse alto, vai lá fazer um exercício, vai descarregar isso em algum lugar. Então, o profissional que absorve essa demanda, muitas vezes ele não tem habilidade para perceber isso. Sim. Né? Então, chega ali, o profissional que não tem esse olhar, o que ele vai fazer? O que ele conhece, que é exercício. Passar exercício. O cara chega tenso, você dá lá uma carga de peso alta para ele levantar. O que vai acontecer? Ele vai se machucar. Né? Então, a gente não está conectado com essa demanda, entendendo o processo todo da pessoa, a gente vai pro olhar que a gente conhece dentro da área da educação física. Então, ele vem cheio de demandas emocionais e o que você tem de instrumento e ferramenta é peso e equipamento. E você vai fazer o que você conhece, né? Sim. E daí nessa reunião a gente sentou e falou, a gente disse, isso é uma grande demanda, isso está aparecendo demais, a gente está se posicionando com bem-estar, e o bem-estar ele não é só físico. Ele é mental, emocional, espiritual, tem todas essas coisas em torno. E daí a gente sentou, fez essa reunião, e a gente falou, então a gente vai se desenvolver também mentalmente. Vamos procurar recursos para entender essas pessoas. Para não ficar no, eu acho que isso funciona. O eu acho funciona para ti e para outra pessoa. Mas às vezes para 20 pessoas não funciona. Então o eu acho, ele pode ser muito perigoso. Então a gente resolveu buscar esse conhecimento também. Então foi aí que a gente começou a entrar nessa vertente do autoconhecimento. Eu fui primeiro buscar pelo coaching, que era o mais próximo que eu conhecia, e amigos recomendaram como uma ferramenta mais acessível a primeiro momento. Sim. Eles disseram, quer trabalhar autoconhecimento? Comece pelo um coaching, algo mais que vai te dar uma base, vai te dar um entendimento do que é o comportamento, depois se aprofunda em outras coisas se você sentir necessidade. Aí fui curso de coaching, fui inclusive com uma aluna minha, né? A gente estava ali em momentos que a gente precisava desenvolver essa habilidade juntos, e a gente foi juntos, né? Então, quando eu voltei, já voltei com uma visão diferente, né? Um entendimento um pouquinho maior do que eram esses processos de cada um.
E daí eu comecei a estudar, né? Como bom cabeção que sou, comecei a estudar, né? E enquanto eu não chego na raiz, eu não paro de me aprofundar, né? Então aí começou, há mais ou menos uns 8 anos atrás, começou esse processo de imersão no autoconhecimento. Aí conectado à meditação, e entendendo os processos da meditação, e estudando os processos de comportamento. Aí fiz uma pós em comportamento, né, que se chama análise transacional, que estuda as relações. Ali eu ganhei uma ferramenta espetacular para entender a dinâmica do movimento das pessoas. Então foram 2 anos e meio estudando só comportamento. Então ali foi para mim um divisor de águas no sentido da compreensão. Sim. Depois estudei psicologia do esporte, fiz várias outras coisas dentro da área. E daí fui indo para a parte espiritual. Porque quando eu comecei a resolver nas camadas mentais, eu falei, mas tem mais alguma coisa aqui. Tem mais uma série de informações que eu não compreendo que também fazem parte desse contexto. E daí eu fui me aprofundando nessa jornada espiritual. E fui me desenvolvendo cada vez mais dentro disso, isso associado à meditação sempre. Né? Então, assim, empreender para mim teve muito a ver com o meu processo de vida. Sim. Então, hoje eu tenho essa compreensão, né, de que tudo aquilo que a gente está se conectando e acessando na vida, como empreender, como missão, como propósito, tem a ver com uma demanda interna nossa. Né? Então, sempre quando a gente está buscando a espiritualidade, a gente vai se conectar com um ambiente que busca pela mesma coisa. A gente vai querer entender aquilo 360 graus. Sim. Né? Como tem o teu podcast. Então, a gente tem essa visão do todo, né? A gente quer e precisa, né, conviver nesses ambientes. Então, assim, empreender para mim foi essa jornada de evolução interna. O que falta para eu me sentir bem? Sempre conectado a esse conceito. O que falta para eu me sentir bem e estar feliz? Quais camadas eu preciso passar? Com que pessoas eu preciso me conectar para aprender isso? Tem muito, né, dessa questão do ambiente, né? As pessoas que você mais convive, como você falou, isso vai como posso dizer, se conectando, né? Então você é a soma das pessoas que você mais convive, mas você também atrai as pessoas que do jeito que você é, da forma como você é, né? E acho que isso é uma forma a gente começar a avaliar, começar a ver, começar a se observar de, quais são as pessoas que eu estou atraindo, né? Por que eu estou atraindo essas pessoas? Né? E aí eu acho que é uma maneira de você começar a entender. Acho que essa é uma boa pergunta para te fazer. Como você começar a se entender, a buscar esse autoconhecimento? Por onde? Seria pelos mesmos processos que você fez? Como que hoje você trabalhando, entendendo mais disso, como que você passaria isso para alguém? De que forma que ela poderia buscar o autoconhecimento? Eu acho que tem muito a ver com a ideia do espelho. Me dá tua xícara aí. Com a ideia do espelho. Porque sempre quando a gente está interagindo, está na relação com as pessoas, elas servem como um espelho para alguns comportamentos que a gente não enxerga. Tanto na luz quanto na sombra. Obrigado. Tanto para as coisas que a gente gosta de manifestar, quanto para as coisas que a gente quer esconder, que a gente não se orgulha. Né? Então, assim, quando a gente entende isso e passa a ver o outro como um espelho de algo que a gente mesmo manifesta, fica muito mais fácil você entender o momento da vida que você está e o que você precisa buscar para evoluir. Né? Eu costumo falar para todo mundo, o que é o julgamento? Se não enxergar no outro uma parte de você que você não gosta. Quando você julga alguém, você está conseguindo ver. E por que você vê? Porque o que tem lá tem aqui também. Sim. Então existe essa conexão. Então quando você consegue ver no outro, você diz, mas em que lugar meu isso estava escondido, né? Sim. Como eu faço
exatamente o que essa pessoa está fazendo e eu estou julgando, né? E daí você vai buscar isso como uma informação que vai te remeter à origem de como isso começou a se manifestar, né? Porque quando você faz um elogio também, aquilo que você admira muito na pessoa, provavelmente você tem também. Uhum. Eu gosto muito que o Léo se comunica super bem. Então, em algum momento, em algum lugar, a comunicação faz parte de algo que faz muito sentido para mim. Sim. Né? Tanto é que a gente estava falando de outros podcasts, né? Qual é o podcast que a gente escolhe se conectar e o que aquele podcast manifesta? Como aquelas pessoas se relacionam com as outras pessoas? Sim, o que a gente admira ali? Então é como se fosse um espelho, né? E a meditação ela traz muito isso. Você ter o olhar do observador. Então, eu costumo dizer sempre nos meus ciclos de meditações que a gente não é quem pensa. A gente é quem observa quem pensa. Se você diz que você é quem pensa, você se resume aos teus pensamentos. Uhum. Então, você diz assim, então que a minha mente trouxer, isso sou eu. Não, isso não é você. Você é quem conduz a sua mente. Então é que você é quem observa a sua mente, os seus pensamentos e decide a partir disso. Então, além da mente, existe uma escolha. Existe uma possibilidade de escolher X ou Y. Independente do que você esteja pensando, você tem escolha. Sim. Né? Pensar não determina quem você é, mas a escolha que você faz sobre isso, sim. A partir daquilo, né? Então, isso é muito de uma forma de enxergar a vida, sabe? Então, assim, você pode ver em quem você está projetando as tuas sombras, a tua luz, e você pode perceber o que fazer com isso. Uhum. Porque primeiro a gente julga internamente, né? A gente olha para a pessoa, a gente começa a fazer uma avaliação e uma série de críticas. Então, se você não manifesta isso, mas você observa isso, você consegue perceber o que daquilo é teu. O que faz parte da tua referência. E daí você consegue ter um roteiro para se trabalhar. Né? Se você se percebeu com inveja de alguém, né? Onde essa inveja está escondida? Onde está esse sentimento de comparação e onde está essa inferiorização de quem eu sou? Sim, E até entender o porquê daquilo, né? Tipo, por que eu senti inveja dela? O que me fez ter esse pensamento? Uhum. E quando você começa a olhar com esses olhos, você deixa de culpar as pessoas pelo que elas fazem. Você começa a se responsabilizar sobre a sua vida. O que é um processo muito legal, muito bonito também, né? Porque tô falando, eu já fui meio que visualizando assim alguns pontos, principalmente nessa questão de julgar, né? Eu acho que todo mundo julga, em todo momento você está julgando as pessoas, só que muitas vezes isso pode te distanciar, como pode se aproximar tanto de você como das outras relações, né? E eu percebo que eu tenho feito muito isso, assim, de você... surgiu um determinado pensamento, mas de onde será que vem isso? Por que que ele veio? Isso é algo que me incomoda em mim, no outro, da onde veio isso? Veio lá da minha criação? Veio lá do passado? Como que eu posso trabalhar isso? Eu acho que até essa semana eu estava fazendo alguns projetos lá em casa e tava relendo assim alguns livros, né? E a maioria deles falando sobre essa questão da observação, de você estar atento, né, a esses sinais e de como isso é relevante para nossa vida, né? E a gente não tem assim essa consciência, não tem essa como é que eu posso explicar, de ir buscar nos detalhes, né? Do porquê que tá vindo isso, do porquê que apareceu determinado pensamento, né? Que isso não me define. Esse pensamento não sou eu, como você falou, né? Isso é uma forma muito legal de você começar a se entender um pouco mais, né? Com certeza. E eu até falo para todo mundo nesses processos, né? Que a gente veio com uma grande armadilha. A gente veio com os olhos voltados para fora.
E sendo que a gente precisa observar é o que está passando Sim. internamente. Sim. Então a distração, ela sempre vai estar fora. Tudo aquilo que te desconecta de você vai estar acontecendo o tempo todo na tua frente. E como você se relaciona com isso, né? Na verdade, isso é um disparador de alguns sentimentos, mas que precisam ser observados em ti. Mas o que a gente está condicionado a fazer? A gente se interessa por tudo que é de fora. A gente estuda, desde as primeiras séries, o que está fora. Né? A gente nasce sentindo, mas não dando nome para isso. Então, nunca a gente teve até hoje, ou agora até começa a ter, né? Uma matéria na escola para entender o que é o sentimento e como nomear os sentimentos. A gente nunca teve isso. Então, como é que você aprendeu que o amor é o amor? Pelas experiências que várias pessoas contaram para ti. Mas nunca ninguém sentou e disse, hoje a matéria é o amor. Sim. E a gente vai aprender em que lugar do corpo a gente sente amor. Por isso que eu acho que é tão difícil você saber lidar com as suas emoções, né? Porque a gente não foi treinado para isso, a gente não foi educado para isso, como tu falou, né? A gente não tem uma matéria que fale sobre isso. Então é muito mais fácil a gente entender as questões externas do que as internas, né? Então, quando acontece alguma coisa interna que tá te incomodando, você, eu não vou dar atenção para isso. Vamos fazer outra coisa, vamos dispersar aqui, vamos procurar outra coisa para fazer. Não quero olhar o que tá me incomodando, porque você não sabe lidar com aquilo, você não tem ferramentas para trabalhar isso. Então, para que eu vou olhar para isso se isso só vai me trazer mais e mais incômodo? É muito mais fácil olhar para o externo do que o interno, porque o externo eu tenho como trabalhar, eu tenho ferramentas, eu tenho onde buscar, eu tenho onde me socorrer. Agora o interno. Eu acho que talvez por isso que é tão difícil a gente se olhar, né? Se voltar os olhos para dentro. É cultural, é existencial que a gente não se observa, não observa o que está acontecendo no nosso corpo, não consegue identificar quando isso chega, quando isso traz a informação, quando isso vai embora. Sim. Então a gente tem muito pouca informação sobre nós mesmos. E daí quando a gente fala de relação, a gente quer resolver o problema do outro. Porque internamente a gente se conhece muito pouco. Então hoje o que eu mais falo é sobre relacionamento. Sim. Eu estou há 3 meses fazendo workshop de relacionamento e todos os lugares é a mesma dor. Porque a primeira coisa que as pessoas esperam de um workshop de relacionamento é que eu fale como ela se comporta em relação ao outro. Então, a primeira coisa que as pessoas querem entender é porque o outro funciona assim. Então, a gente segue naquela máxima de o problema não sou eu, a solução também não sou eu, é sempre o outro. Verdade. Eu digo que o relacionamento ele é uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento, assim, né? Tipo, falo por experiência própria. Eu sempre digo que teve muitas coisas que eu não sabia que eu era. Ou que eu pensava, que eu só fui entender depois que comecei a me relacionar. E aí, no começo, foi justamente esse ponto. Tipo, ele precisa mudar nisso, precisa mudar naquilo e tal. E aí, dentro já da terapia, eu comecei a ver que, tem alguma coisa ali. Se isso tá te incomodando tanto, tem algo dentro de você que tu precisa trabalhar, né? Então, agora eu já consigo, claro, ainda é um processo, né? Mas agora eu já consigo ver dessa forma, do tipo, mas se isso está me incomodando, da onde vem isso? Como que eu vou trabalhar isso em mim primeiro, para depois eu poder cobrar alguma coisa, falar alguma coisa? Primeiro eu vou ter que me observar, primeiro eu vou ter que me olhar. De que forma tá acontecendo aí. Se tu tem esse pensamento, primeiro eu vou resolver o que tem para resolver aqui dentro, depois eu vou olhar para o outro, você nunca vai precisar olhar para o outro ou condicionar a sua mudança ao outro. Porque quando você muda de postura, o outro muda sem precisar falar nada. Sim. Você já deve estar percebendo que isso acontece, né? Sim. Então, quando você se apropria da mudança, você muda a informação que você manda para fora, todo o teu contexto ele se realinha. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não gosto de atender determinada pessoa. Porque ela te coloca frente a frente
uma parte de você que você não quer ver. Olha, trabalha isso e resolve. Das duas, uma. Ou a pessoa vai embora, ou ela vai se trabalhar também, porque ela vai dizer, agora eu tô vendo... Tô entendendo. Que sou eu. Então, assim, quando você vai resolvendo essas questões internas, o meio, ele vai se modificando. Então, assim, para quem empreende, por exemplo, né? Enquanto você não sai da escassez, é muito difícil que o seu empreendimento funcione. Porque você atrai pessoas que estão conectadas a um sentimento de escassez. O que a escassez faz? Acreditar que você precisa ter. Que onde tiver uma brecha para ter, tiver alguma coisa sobrando, é sua. Sim. Então, quem consegue conviver com alguém que quer tudo para si o tempo todo? Frases. Você não me dá atenção. Você não olha para mim. Você nunca está comigo. Você não me apoia. Você não me incentiva. Então, é alguém que está conectado o tempo inteiro com escassez. Escassez de carinho, escassez financeira, escassez de reconhecimento. Então, enquanto você está conectado em escassez, como você vai empreender um negócio de sucesso se você está conectado a isso? Só cobrando, mas não está vendo o que você entrega. Não está vendo que você está deixando de fazer o que você precisa fazer. Sim. Né? Então, o resultado, ele nunca erra o endereço. Se você está na escassez, foi o teu comportamento, foi o teu sentimento interno que gerou essa escassez. Sim, Que quando você consegue virar essa chave, você se apropria e diz assim, isso está acontecendo, é meu. Vou olhar e vou resolver. Você começa a se resolver, você diz assim, caramba, olha só como eu estou bem. Tô vendo fulano de tal, estava na mesma situação que eu, vou lá dar um suporte. Você já olhou para cá? Você está olhando para lá, você já olhou para cá? Não olhei, experimenta. Então você vai começando a entregar. Você vai começando a perceber, o mínimo de movimento que eu faço já tem resultado, porque agora isso está funcional, está sobrando tempo, as coisas estão vindo com mais facilidade, eu tenho muita energia, sim, posso fazer, posso ajudar, posso contribuir, e daí você começa a se doar, que é a saída da escassez, né? A doação. Eu falo isso para todo mundo, que a doação mudou a minha vida. Mas não era doar uma coisa que eu não dava valor. Olha como é a nossa sociedade. Eu explico isso para as pessoas na meditação, porque eu faço a meditação como doação, né? Quando eu descobri a meditação e eu me conectei profundamente com a meditação, eu percebi aquilo como o conhecimento mais valioso que eu adquiri na minha vida. E isso, para mim, veio sem a obrigação financeira. Porque quando eu fiz o retiro, era assim, você não pagava para fazer o retiro. Você fazia o retiro e depois pagava. Mas o que muda? Muda que a pessoa que pagou, quando foi embora, viabilizou eu estar lá sem preocupação. Então, o retiro que eu pude fazer foi porque alguém pagou antes. Sim, Alguém doou para eu poder estar lá. E eu fiz o retiro todo, e daí no final, no último dia, eles dizem, com quanto você pode contribuir. Se não tiver nada, não precisa. Mas se tu quiser dar 3 mil reais, você pode também. Sim, Então, você sai de lá e você paga. Para outra pessoa poder vir sem preocupação. Legal. De precisar pagar. Então, era totalmente o inverso do que eu imaginava sobre as relações, sobre escassez e abundância.
Então eu recebi o conhecimento mais importante da minha vida de graça, que depois eu paguei. Mas no início foi de graça. Eu não precisei me preocupar com isso. Eu pude ir para o retiro sem me preocupar com o valor. E eu falei, tem alguma coisa aí que tá estranha nesse processo. Se tantas coisas que eram menos importantes que isso eu tive que pagar muito, e se a coisa mais importante eu recebi de graça, tem alguma coisa que eu preciso olhar. Transformação, né? Né? Foi daí que eu me toquei. Que isso me veio num insight e fez muito sentido e continua fazendo muito sentido na minha vida. Que a gente costuma dar aquilo que a gente não quer mais, que a gente não usa mais, que está furado, que está rasgado, que está estragado. Aí eu falo para todo mundo, quer experimentar o que é doação? Pega o objeto da tua casa que você mais tem apego. Aquela coisa que você mais ama. Pega esse objeto e dá para uma pessoa que tu não conhece. Isso é doação. É porque é muito fácil, né? Você doar algo que você não quer. Que já não faz sentido pra você, né? Com um sentimento. Qual é o sentimento de tu dar alguma coisa que não serve? Sim. E qual é o sentimento de tu dar uma coisa que tu dá muito valor? E aí é o que você acabou fazendo com a meditação, né? Que hoje você, todos os dias, 6 horas da manhã, tu faz uma meditação ao vivo, né? Há quase 2 anos e meio, eu estou compartilhando diariamente esse conhecimento que eu aprendi na meditação com outras pessoas, sem nenhum tipo de cobrança ou custo. Sim. Então eu acordo lá todos os dias, 5:30 da manhã, 6 horas, estou sentado meditando, falando sobre meditação, sobre autoconhecimento, não restringindo nada do conhecimento que eu paguei para ter e que eu dou muito valor. A coisa que eu mais dou valor na minha vida, que trouxe mais mudança, foi o conhecimento. Então eu já paguei muito por autoconhecimento, continuo pagando por isso, e eu faço questão de entregar de graça. E aí o que você espera das pessoas que estão participando desse projeto contigo? O que você espera de transformação delas? Então, aí é que tá o negócio do sentimento genuíno, sabe? Eu não espero nada. De verdade, eu não espero nada. Eu não espero nem que elas venham no outro dia. Sim. Porque no começo eu esperava algumas coisas, eu acredito, mas teve um dia que foi determinante para eu parar de esperar. Que foi uma pessoa que brigou comigo, que eu não era empático o suficiente para fazer a meditação num horário que ela pudesse participar. E que eu não deixava salva. E que ela achava isso o cúmulo. Como pensando você não deixa salva para eu poder assistir, porque eu tenho uma filha pequena e eu preciso acordar X horas e não vai dar tempo. Eu falei, cara, não importa o que você faça, sempre vai ter alguém conectado a um movimento de escassez que vai dizer que você não está fazendo o suficiente. Sim. Então, assim, naquele dia, assim, eu parei de ter expectativa, sabe? Então, assim, a minha doação, eu nunca sei se vai retornar alguma coisa disso. Eu nunca sei se está fazendo sentido para as outras pessoas, porque eu não vejo as outras pessoas. Mas o que eu tenho certeza nesses 2 anos e meio é que foi isso que me conectou ao sentimento da abundância. Trouxe exatamente tudo aquilo que eu precisava, inclusive mais do que eu precisava. Sim. E daí dá um bug na nossa mente, né? Porque a gente diz assim, pô, antes eu estava trabalhando focado no resultado, estava trabalhando que tudo era para mim, então estava sempre atento a tudo que estava ali pipocando como uma oportunidade para fazer dinheiro. E não tinha o recurso que eu tenho hoje trabalhando, me doando. Aí você diz, que virada de chave, né?
como a vida surpreende a gente nos seus detalhes, né? E como isso fica bem escondido da nossa percepção, Fica, né? Fica. Que quando a gente para de querer tudo para si, né? Tudo que tem de oportunidade é tudo meu, tudo para mim. E é tudo que vai fazer eu faturar mais, que vai fazer eu ter mais dinheiro. Quando você percebe isso como um pensamento de escassez e muda, a vida inteira se apresenta para ti. Sim. É que tu fica muito focado no ter, né? E esquece o ser. E assim, quando você consegue doar amor para as pessoas, é quando você sente amor. É quando você está dando que você sente. Né? Quando você está fazendo esse movimento de doação, você ganha mais do que a pessoa que está recebendo. Sim. E é unânime, todo mundo que doa tem esse sentimento. A pessoa que recebe agradece, mas o sentimento de compaixão em quem está dando, cara, te alimenta dias, sabe? Esses dias eu parei na sinaleira e eu vi uma pessoa vendendo bala de chinelo. E devia estar uns 40 graus. E eu lá no ar-condicionado e a pessoa ali vendendo bala de chinelo. Eu falei, cara, isso deve estar muito quente. Eu tirei um tênis que eu tinha ido para academia, que estava no banco de trás, eu abri o vidro e dei o tênis. Eu falei, o que é isso? Eu falei, é o teu tênis? Pode levar. E ele olhou assim, abismado, ele paralisou, abriu a sinaleira, eu fui embora, ele ficou parado. Sem entender nada. Sem entender o que estava acontecendo. Eu fui com aquele sentimento, sem mentira, Léo, acho que umas 3 semanas eu fiquei sendo movido por isso. Sim. Cada vez que eu via alguém no sinal, eu lembrava da pessoa e eu me emocionava, sabe? Porque aquele gesto que ele não sabia nem como receber, aquilo me alimentou de um jeito que para mim é o sentimento mais genuíno que você pode ter e que te alimenta mais do que qualquer condição financeira que tu possa ter. Sim. Quando você pode fazer isso de coração, sabe? Esse amor, ele teve comigo durante 3 semanas. E é incrível que em todo lugar que você chega, movido por esse sentimento, as pessoas sentem. Elas inexplicavelmente querem te devolver isso que você fez. Retribuir, né? E as pessoas vêm com essa necessidade de te dar alguma coisa. Pessoas que nem estavam conectadas a essa história. Sim. Eu acho que tem muito a ver assim, com a vibração, né? Que nem a gente estava falando ali que quando você muda, as coisas à tua volta começam a mudar. Mas na verdade não é que as coisas à sua volta mudaram, porque as coisas sempre estiveram ali. Elas vão continuar ali, elas não vão sair dali. Mas o teu foco, a tua atenção, a tua vibração já não está mais pertencendo àquele tipo de situação. Por exemplo, sempre está conectando com pessoas negativas. As pessoas negativas vão continuar ali. Só que a tua energia, a tua vibração tá com foco em outra coisa. Então você acabou não vendo mais aquela pessoa negativa. Ela tá na tua frente, mas você não vê mais ela. E tu começa a ver outras coisas. Né? E aí acho que as pessoas começam a se conectar contigo por isso. E justamente por isso que vem essa questão da doação. Eu doei e outras coisas agora estão vindo para mim. Porque você tá com a tua vibração voltada para isso, né? E assim, para mim empreender hoje, na condição que a gente se encontra como mundo, não tem espaço para você empreender sem que seja uma doação da sua alma. Sim. Não dá mais para empreender só visando ter lucro financeiro. É uma frequência muito baixa, é uma frequência muito limitante, que te conecta a ficar sentado numa cadeira e fazer com que as pessoas atendam a tua demanda. Que todo mundo trabalhe a favor do teu conforto.
isso não serve mais. Vai ser uma consequência, né, daquilo que você está fazendo. E se tu coloca ali a tua essência, a tua energia naquilo, né? Tu acha que a gente fala muito hoje sobre saúde mental. Tu acha que as pessoas estão realmente buscando mais esse processo de autoconhecimento, de se cuidar? Porque agora que a gente passou por esse processo todo de pandemia, né? Acho que ficou muito... visado nessa questão do tipo, meu Deus, o que está acontecendo? A gente se deparou com uma situação do tipo, pode ser que acabe tudo agora. E aí? Tu acha que as pessoas realmente estão dando essa atenção? Então, assim, na campanha, principalmente na campanha do Janeiro Branco, né, que eu e o Jonathan, a gente conduz e organiza aqui em Blumenau, cara, isso é uma demanda que a gente não faz ideia da dimensão que isso tem hoje. Então, quando a gente vai fazer uma palestra numa empresa, a gente vai buscando levar um conteúdo para as pessoas se sentirem bem. E a necessidade, a demanda que aparece lá é muito mais profunda do que isso. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi fazer uma palestra online, no Zoom, a gente ligou a câmera, abriu a palestra. Alguém quer falar alguma coisa sobre como funciona aqui, sobre como está se sentindo mentalmente com essas demandas que surgem no trabalho? Uma pessoa levantou a mão, a gente abriu o microfone e ela falou: o cara do lado da mesa do lado tentou se matar semana passada no banheiro. Então, assim, é algo que a gente leva aquele primeiro impacto. É até pesado falar sobre isso, né? Sim. O nosso primeiro movimento é dizer assim, não, isso não está acontecendo. Não pode que eu estou vivendo nesse mundo de bolha que não percebo que isso está acontecendo. E é uma necessidade recorrente. Acredito muito que a configuração, a dificuldade financeira, o momento que o país está atravessando, pandemia, essa polarização política, tudo isso tem levado as pessoas para um lugar extremamente desfavorável. Então é tanta informação e tanta briga dessas informações, querendo trazer um lado contra o outro, que isso está gerando uma separação, que as pessoas estão se dividindo, e quando você se divide, você perde potência. Sim. Você perde a força. Sempre quando você tem um grupo coeso, você tem força para modificar o que você quiser modificar. A partir do momento que você começa a dividir, segregar, separar, as pessoas vão perdendo a capacidade de resolver tudo. E eu observo isso na sociedade, nas empresas, na família. Então, esse sentimento de distanciamento, de separação, está gerando problemas muito graves, né? As pessoas estão perdendo o que é essa referência de se relacionar de uma maneira saudável. Sim, a conexão, né? Sabe, não tem mais essa referência, as pessoas não conseguem mais gerar isso porque não tem mais o modelo de como fazer isso. Se eu quiser hoje me relacionar de uma maneira saudável, como eu faço isso? Sabe, as pessoas não sabem mais onde procurar para isso acontecer. Sim. Elas querem ter esse benefício, mas elas não sabem mais nem como procurar por isso. E isso vai levando para esse cenário que a gente está. A gente perdeu todas as referências do que é saudável. E o que eu comecei a falando de bem-estar lá, que era para me sentir bem com o meu físico, hoje eu vejo que é uma questão de saúde pública. Com certeza. É coletivo, sabe? É algo muito mais profundo, sentir bem nas relações, tu poder conviver num ambiente saudável, você poder fazer as tuas escolhas sem toda essa carga emocional, você poder transitar tranquilamente pelos lugares, tudo isso faz parte de ser saudável. Né? E como a gente constrói isso? A gente perdeu as referências. E através de ações assim como o Janeiro Branco, como esse trabalho que eu faço da meditação, para mim são tudo informações que te levam a reconstruir isso. Hoje, quando eu faço um workshop, as pessoas saem com uma pista por onde fazer isso, sabe? Então a gente conversa muito sobre isso, a gente constrói junto.
E elas dizem assim, eu tava muito querendo resolver, mas eu tava indo pelo caminho errado. É justamente pelo fato de não conhecer, não saber, né? Por onde você começar, né? Como você se... Aonde você vai buscar esse conhecimento, essas conexões, né? Isso. E a pista e o caminho, ele começa nesse olhar do autoconhecimento. Se observar. Se observar, né? Acho que Por isso que para mim a meditação é unanimidade, sabe? Vai fazer terapia, vai ter um psicólogo, vai ter... Enfim, qualquer que seja o serviço da área da psicologia, você vai precisar aprender a se relacionar com você. Todos esses trabalhos que a gente acessa, todos os trabalhos que eu faço, tem como único objetivo a edição de si. Por isso que hoje o nome da minha empresa é Meditar. Meditar. Porque a ideia é que você consiga fazer a edição de si através da autoobservação. Eu sempre falo que esse não é um processo nada fácil, né? Essa questão de você se observar. Mas ela é totalmente necessária, né? Tipo, você vai começar a entender muitas e muitas coisas ali. Coisas que acontecem contigo, as coisas que acontecem à sua volta, né? Uma vez uma cliente disse assim, não, agora eu tô focada na questão de melhorar meu físico. Mas depois vai ser voltado para me conhecer e tudo mais. Eu disse, olha, tu tem que estar preparada, porque tu vai mexer aí em coisas que tu nem imagina. Vai ser importante, vai te ajudar muito, mas esteja preparada, porque você vai começar a ver quem realmente você é. E pode ser que tu se assuste. Sim, geralmente o primeiro impacto é o que mais gera objeção, né? Exatamente. Mas qual é o lugar que a gente tem mais potência, né, Léo? Qual é o outro lugar que a gente tem tanta potência como nesse lugar de autoobservação? Sim. Cara, você pode passar a vida querendo construir uma empresa que mude a tua vida. E você não vai conseguir. Porque a tua vida precisa mudar para essa empresa acontecer de uma maneira saudável. Fica ali patinando e não sabe por quê, né? Tá sempre no mesmo lugar, não sai do lugar. Porque você fica tentando mudar o contexto de fora. Não muda. Se você internamente não muda, o contexto fora não muda. Não tem jeito. Você gasta muita energia, você fica estressado, você tem depressão, você... passa por todas essas patologias até descobrir que é tu contigo mesmo e a partir do que você manifesta de quem você é passível de empreender. Muitos têm esse pezinho atrás assim, com o autoconhecimento, mas é só a partir do momento que realmente virar essa chave que as coisas vão começar a fluir, né? Que vão começar a entender. Ô Franklin, a gente já vai indo pro finalzinho aqui, mas antes temos uma pergunta também. Uma pergunta não, um questionamento. Digamos que você entrou numa máquina do tempo. Tu voltou lá no Franklinzinho, tu tá de cara a cara com ele. O que tu falaria pra ele hoje? O que eu falaria hoje pra ele? Acho que eu deixaria ele no suspense. Eu acho que hoje eu consigo aceitar o processo da vida exatamente como ele é, sabe? Sim. Eu acho que a gente não recebe o spoiler antes para que a gente passe pela experiência e descubra. Eu temo muito de voltar e falar alguma coisa para mim e mudar a vida que hoje eu enxergo e quem eu me tornei, sabe? Sim. Eu acho que se eu voltasse para falar alguma coisa, eu ia querer resolver alguma coisa para me poupar de alguma coisa. E eu acho que isso que eu não me poupei construiu quem eu sou. Então eu acho que eu faria a mesma coisa que eu acredito que Deus faz com a gente. Deixa a gente no suspense e percebe, ixi, olha lá, vai quebrar a cara. Olha lá, tá indo de novo quebrar a cara, meu Deus. Ele não aprende. Ele assiste a gente passando pela experiência e ele respeita as nossas escolhas porque ele sabe que aquilo ali vai ajudar em alguma coisa. Vai fazer parte da construção de quem a gente é. E hoje, assim, eu tenho muita tranquilidade para falar que eu sou feliz com quem eu sou. Com as escolhas que eu fiz, sabe? Quebrei muita cara. Fiz muita coisa errada. Podia ter feito diferente.
mas eu não sei o que disso é um pilar que me sustenta hoje, sabe? O que dessas situações em que eu julgo me transformou em quem eu sou hoje. Sim. Então eu não teria essa predisposição a movimentar isso. No sentido de deixarem as coisas acontecerem como elas precisam. Que com certeza tu aprendeu aí alguma coisa com isso, né? Hoje eu sei que eu não estou pronto, hoje eu sei que eu continuo cometendo meus equívocos, mas lá no futuro isso tudo vai fazer sentido, sabe? Sim. Então acho que eu deixaria no suspense. Show. Passa aí pela experiência. Te vira, né? Te vira. Sempre em frente, aprendendo, evoluindo, não persistindo naquilo que te trouxe um sentimento ruim. E buscando entender o que te levou a ter esse sentimento bom, sabe? Então eu deixaria lá. Boa, muito bom, muito bom. E no quadro 360 Conexões, a gente sempre pede uma dica aí do entrevistado. Dica de livro, filme, documentário, Instagram, podcast, enfim, o que você poderia dar de sugestão aí pra galera, até de repente pra começar a buscar esse autoconhecimento, se viver um pouquinho mais, enfim. Então, seguindo a linha de raciocínio de tudo que a gente desenvolveu, que eu vejo que faz muito sentido, escolha pelo menos 1 minuto do dia para se observar. Mesmo que seja 1 minuto. Para e ao invés de prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, presta atenção no que você está sentindo a partir do que está acontecendo à sua volta. Porque mais importante do que você entender tudo o que está acontecendo é você entender como você se sente a essa realidade. Isso é o fundamental. Porque o que acontece a gente não controla. Mas como a gente se sente, sim. Sim. Como a gente vai fazer contato com isso é a nossa escolha. Né? Então, é o momento de conexão tua contigo mesmo. Estabelece isso como um horário fixo no teu dia. Sempre que eu acordar, antes de qualquer coisa que eu for fazer, eu vou me observar. Ou, antes de dormir, qualquer coisa que eu vou fazer, a última coisa vai ser me observar, depois eu vou dormir. Procura perceber o que você está sentindo. Né? O corpo, ele manifesta tudo, a forma como a gente está levando a nossa vida. Percebe se o corpo está leve ou está pesado. Percebe se você está indisposto ou se você está disposto para as coisas. O teu corpo sabe mais de você do que você mesmo. E vai dando sinais, né? Toda hora. O teu inconsciente, ele se manifesta no físico. Sim. E aquilo que tu busca maquiar está na consciência que você busca deixar bonito. Sim. Então observe o teu corpo e vê se existe disposição ou indisposição. Né? Depressão, estou indisposto, não quero levantar da cama, não quero fazer, não quero... Né? Quando você está entusiasmado, uma coisa te dá aquele tesão de fazer, esse é o lugar onde você se conecta, você vibra, você está fluindo. Então, observa como teu corpo se encontra. E acho que era Steve Jobs que falava, né? Se tu acorda um dia e tu não tá ok, tudo bem. Se tu acorda 2, já começa a desconfiar. Sim. Se tu acorda 3 dias e você não está se sentindo bem, muda, porque tem alguma coisa que precisa se modificar naquele contexto. Sim. Então, assim, se eu puder dar uma dica, é se observe o seu corpo todos os dias. Muito bom. Nem que seja 1 minuto. Muito bom. E para te encontrar, Franklin, nas redes sociais, como a galera te encontra aí? Eu costumo usar mais o Instagram, né? É onde eu me conecto com as meditações, onde eu compartilho conteúdo de autoconhecimento. Então, Franklin Fischer, né? Tudo junto. É só procurar lá no Instagram. Todos os dias às 6 da manhã tem a nossa meditação sagrada de sempre, né? Então, que a gente possa tornar isso um hábito para as nossas vidas, né? A autoobservação diária faz com que a gente saia desse ciclo de sofrimento. Então, se quiser me encontrar pelo Instagram, é o mais fácil. E depois eu vou deixar também embaixo ali o arroba do Frank para vocês entrarem nesse mundo, entender um pouquinho mais sobre meditação, sobre autoconhecimento e tudo mais. Gostou? Amei, como sempre, né? Podia fazer isso o dia todo. Todo dia, vamos terminar esse café ainda. E conversa. Estamos encerrando mais um 360 Podcast. Muito obrigado pela parceria, pela companhia.
O assunto hoje foi legal, hein? Presta atenção nisso. As meditações, começa a se observar um pouquinho mais para você entender todo esse universo que existe aí por trás dessa casca. E a gente fica por aqui, já sabe, siga a gente em todas as redes sociais. Estamos te esperando aqui também. Valeu, um forte abraço e até o próximo. Tchau!